Capítulo 2383 Finalmente paz. Parte 1 Silêncio. O rei nem sequer gritou, mas a sua voz tinha uma autoridade tal que a grã-duquesa deu um passo para trás e parou de falar, como se ele a tivesse esbofeteado. Eu permito o julgamento de sangue. A casa Veren desafiou as casas Lamonia, Turat e Cranst. Lid também ficou surpreso. De acordo com os costumes, ele só poderia desafiar a grã-duquesa, uma vez que os outros dois nobres tinham dito muito pouco para serem responsabilizados pela difamação. No entanto, o julgamento de Meron substituiu os costumes. Ele não foi apenas uma testemunha dos acontecimentos, mas também o rei considerou a duquesa e os marqueses culpados por associação. Cada um de vocês deve escolher seu respectivo campeão, mas como esta é uma gala e não quero perder tempo, permito que as três famílias reúnam seus recursos e determinem seu destino em uma única luta, se concordarem. Meron disse. Nós três. A duquesa Turat sentiu o medo tomar conta de seu coração e de sua carteira. Mas eu disse apenas algumas palavras e nem falei com a baronesa Veren. Apenas declarei minha opinião. Não existe liberdade de expressão no reino. Liberdade de expressão, sim, querida duquesa. Calúnia, entretanto, é um crime e o pouco que você disse qualifica bastante. O rei se elevava sobre a mulher menor, exalando uma aura que fazia com que todos os boatos sobre sua saúde debilitada parecessem ar quente. Com todo o respeito, Vossa Majestade, esta gala tem como objetivo celebrar a paz renovada. É realmente necessário sujar estes corredores com sangue em tal ocasião. A grã-duquesa disse. Este é realmente um dia extraordinário. A ordem do rei foi desafiada não uma, mas 3 vezes. Dentro da minha casa. Na frente da minha corte. A risada de Meron estava seca de humor e alegria, causando um arrepio na espinha de todos. Sua fúria era palpável, enquanto sua misericórdia parecia ter tirado o dia de folga. Você deveria ter pensado na paz antes de falar, grã-duquesa Cranst. Meron baixou a voz para rosnar, mantendo-a perfeitamente audível. Você sujou estes salões com suas acusações contra um herói do reino. Mesmo que o Mago Supremo Veren não tivesse destruído o Grifão Dourado, por tudo o que ele fez, eu não deixaria seus insultos passarem de qualquer maneira. Vencemos esta guerra apenas graças aos nossos aliados no Conselho e aqueles entre as plantas e as feras humanoides, mas aqui estão vocês, semeando discórdia. Já estou farto de gente zombando da esposa e do filho do diretor Mart. Meron bateu como uma pilha grossa de documentos que saíram de seu amuleto dimensional. Rissa fez mais do que retribuir na mesma moeda tudo o que sofreu, ela também apresentou sempre uma denúncia formal detalhada com palavras, ações e os nomes das testemunhas dos trotes. Estou farto de ouvir relatos sobre o tratamento que a duquesa Vastor e os enteados do professor Vastor têm de suportar. Outra pilha de documentos apareceu. Vocês não gostam de plebeus, desprezam o povo das plantas e colocariam uma coleira nas feras. No entanto, quando sua terra natal estava em perigo, quando sua rainha colocou sua vida em risco, você nos abandonou enquanto eles estavam ao nosso lado. Como você ousa falar sobre paz quando não fez nada para construí-la e até agora trabalha para destruí-la? Como você ousa ofender os heróis deste país na frente da minha corte? Seja grato porque o Supremo Mago Veren convocou o julgamento de sangue primeiro porque eu estava prestes a fazer o mesmo e a rainha teria sido minha campeã. O rei apontou para Silpa que sorria com a graça de uma donzela e a selvageria de um predador. A rainha acariciou o punho da espada Saefel, fazendo os cristais elementares no punho zumbirem com poder em resposta ao seu toque. Os cristais na lâmina brilhavam tanto que sua luz era visível mesmo através da bainha grossa. Você também pode me escolher como seu campeão, Mago Supremo Veren. Com essas palavras, os 3 nobres estremeceram de horror. Mesmo que de alguma forma escolhessem um deus para lutar por eles e vencessem o julgamento por combate, prejudicar a rainha significaria se tornar um inimigo da família real. Eles sobreviveriam ao julgamento de sangue apenas para morrer alguns dias depois em um acidente. O dinheiro ia e vinha enquanto eles tinham apenas uma vida. Obrigado por sua oferta, Majestade, mas isso é pessoal. Lid fez uma profunda reverência a Silpa.
Eu me escolho como campeão. Sua vez. Como um humano pode lutar contra uma besta divina? Isso é injusto. A voz do Marquês Lamonia era estridente. Um ponto justo. Meron encolheu os ombros. Permitirei que o duelo seja uma competição de magia, como aquela que o Supremo Mago Veren e o Arquimago Kvad realizaram há um ano. A Grã-Duquesa Cranst olhou desesperadamente ao redor da sala, mas todos os Arquimago e diretores presentes deram um passo cauteloso para trás, fingindo estar ocupados conversando. Viart fez vários sinais com as mãos que transmitiram a todos os magos no salão de banquetes uma mensagem simples. Ele ficou muito mais forte desde a última vez. Nenhum arquimago queria sofrer uma derrota dolorosa e tornar-se inimigo de Veren. Não quando ele estava prestes a divulgar magia do vazio, trens e tablets. Mesmo que ganhassem, perderiam muito e não ganhariam nada. Estou esperando. Lito disse depois que alguns minutos passaram e nenhum dos três nobres disse uma palavra. A Grã-Duquesa virou-se para Veren, percebendo que suas asas estavam abertas, assim como seus 7 olhos e chifres. Sua estatura cresceu para 3 metros, depois 10, 30, e de repente ele ficou tão grande que eclipsou o resto da sala. Cranst se viu acima de uma palmeira enorme, olhando boquiaberto para os 7 olhos do Tiamat, enquanto a escuridão de seu corpo se enchia de estrelas, nebulosas e cometas. O vazio do cosmos a engoliu, fazendo sua pele congelar enquanto a radiação cósmica penetrava em seu corpo e queimava suas entranhas. Grã-Duquesa Cranst. Você tem mais um minuto antes de perder por desistência. A voz do rei Meron a despertou e ela se viu de pé no mármore branco com veios dourados do salão de banquetes, coberta de suor frio e com os joelhos tremendo. Lit nunca mudou seu tamanho ou forma, nem liberou qualquer intenção de matar. O que a Grã-Duquesa experimentou foi simplesmente o medo de um rato que acordou um dragão e se viu olhando nos olhos. Marquês Lamonia, Duquesa Turat. Ainda estamos esperando. Meron bateu palmas para chamar a atenção deles, fazendo os 3 nobres desmaiarem de choque. Eles ainda se recuperavam da alucinação e o barulho repentino os fez pensar que Veren havia atacado. A mente deles presumiu que eles estavam mortos e seus corpos reagiram de acordo. O julgamento de sangue acabou. O rei decretou. A casa Veren é a vencedora. As casas Lamonia, Turat e Cranst são consideradas culpadas de calúnia e responderão por seus crimes. Tragam esses 3 e todos os membros de suas famílias para fora do Palácio Real. Ninguém disse uma palavra, nem nenhum dos nobres condenados tentou protestar. Em menos de um minuto estavam todos de volta às suas respectivas casas e o salão de banquetes tinha um pouco mais de espaço livre. Capítulo 2384 Finalmente Paz, Parte 2. Sinto muito pelas palavras cruéis que você teve que suportar, Baronesa Veren. Rei Meron segurou a mão direita de Camila. Saiba que a coroa não compartilha tal pensamento e que consideramos você e sua filha membros preciosos desta corte. Ninguém terá permissão para assediar nenhum de vocês sem pagar o preço. Você tem minha palavra. Obrigado, Sua Majestade. Camila fez uma reverência profunda enquanto levava os dedos à testa dela. A gala recomeçou e aqueles que haviam ofendido Rissa ou Zinnia no passado agora tomavam o cuidado de manter a boca fechada e tornar-se invisíveis. Eles temiam que Marta ou Vastor, se não ambos, convocassem outro julgamento de sangue, agora que a coroa havia deixado clara sua posição sobre o assunto. Muito bem, Camille. Zinnia disse. Eu não pensei que você tivesse isso em você. Nem eu. Ela corou de vergonha agora que a adrenalina havia passado e ela percebeu toda a comoção que havia causado. Eu queria morrer de vergonha quando disseram essas coisas sobre mim, mas quando começaram a menosprezar Elisia, acabei vendo tudo vermelho. Deve ser o sangue da fênix do pequenino correndo em suas veias, Rissa riu. Ou talvez o sangue de dragão. Camila ponderou. Depois que você vê Lerain irritado, você começa a se perguntar se as duas espécies são realmente tão diferentes. Afinal, o resto do evento correu bem e logo chegou a hora da premiação aos heróis de guerra. Litz e Martz foram os primeiros desde que Silpa matou Trude, mas como rainha, não havia nada que a coroa pudesse oferecer a ela.
O palácio já era dela e qualquer elogio da coroa a si mesmo teria sido desagradável. Obrigado, Supremo Mago Verenreimeron disse. Com o Grifão Dourado, você derrubou 3 cidades perdidas. Não apenas sua contribuição para a guerra foi de suma importância, mas também a região de Quelar florescerá como nunca antes. Você limpou o Hor de Artan e mais 2 abominações nascidas da magia proibida. O que torna seu feito tão impressionante é que herdamos essas monstruosidades de nossos ancestrais e até mesmo o primeiro rei estava indefeso contra elas. Infelizmente, você já é nosso Mago Supremo, então há muito pouco que possamos lhe oferecer em recompensa. Venho por este meio atribuir-lhe o título de Conde e as anuidades que dele decorrem. Não vou atribuir terras a você, pois sei que você não tem interesse em administrá-las. Se você mudar de ideia, basta dizer isso e o Condado de Lústria se tornará seu feudo inicial. Por suas contribuições para a guerra, também o promovo ao posto de tenente-coronel do exército e lhe atribuo uma parte dos despojos que coletamos dos soldados caídos de Trut. 50 armaduras e armas adamantes serão dadas a você no final da gala. Você é livre para fazer com eles o que quiser, seja presenteá-los ou transformá-los em matéria-prima para sua pesquisa. A última parte gotejava inveja, já que Meron sabia que Lid faria uma viagem ao deserto e salvaria os cristais de mana também, enquanto as chamas de origem que o reino havia comprado poupariam apenas o metal encantado. Em breve sua mansão estará completa e quando isso acontecer, espero que você dê uma festa de inauguração digna da corte real. Obrigado, Sua Majestade. Lid quase choramingou de dor com essas palavras. Só de pensar nas despesas com o pessoal da casa, na comida e na decoração, já fazia seu bolso da frente ficar mais leve. Diretor Mart, obrigado por seus valentes esforços contra o Grifão Dourado. Sem você, nem o Mago Supremo Veren nem a Rainha estariam aqui hoje. Peço desculpas em nome da corte pelo que sua família teve que suportar até hoje. Vocês são um farol de esperança para nós. A prova viva de que os humanos e as plantas podem prosperar juntos. No futuro, a nossa sobrevivência estará ligada à nossa capacidade de nos preocuparmos mais com o que temos em comum e não com o que nos torna diferentes. Agora que a Guerra dos Grifos acabou, a coroa fará questão de corrigir todos os erros que até agora fomos forçados a ignorar. Devido ao seu status, no entanto, há muito pouco com o qual o reino possa recompensá-lo também. Você está interessado em um título de nobreza e terras? Meron perguntou. Obrigado, Majestade, mas quase não tenho tempo livre. Se eu me tornasse um lorde, acabaria negligenciando meus deveres como diretor e pai, então tenho que recusar que assim seja. O rei assentiu. Se houver algo que você queira, mesmo que seja apenas mais fundos para sua academia, basta pedir. Os espectadores pensaram que a cerimônia havia terminado, mas as matrizes ainda estavam no lugar e ninguém tinha permissão para se mover ou dar uma espiada. Mago Tista Veren, Mago Fria Teleta Aelia Ernas, Professor Zugar Rankar Japtus Vastor Mago Solos Veren, deem um passo à frente. A Rainha Silpa disse, fazendo todos suspirarem de surpresa, incluindo aqueles que ela acabara de convocar. Fria e Vastor estremeceram interiormente com seus próprios segundos nomes, especialmente o professor. Ele havia trabalhado duro para mantê-los escondidos até mesmo de sua esposa, que agora apenas as formações mágicas impediam de rir às suas custas. Mago Tista Veren, você coletou vários méritos ao lutar contra as hordas de Trud e Outre quando a Rainha Louca fez sua primeira aparição. Você ajudou seu irmão a destruir a cidade perdida de Kogaluga. Você também o ajudou a recapturar várias cidades e foi um elemento vital do exército durante a guerra. Oh, deuses, não posso acreditar nisso. Enquanto estava ajoelhada, Tista sentiu seus olhos embaçados pelas lágrimas. Pela primeira vez na minha vida, não estou sendo chamada de irmã de Lid, mas dele como meu irmão. O rei realmente disse isso. Somos gratos a você por suas contribuições anteriores, mas todas elas são insignificantes em comparação com seu feito mais recente. Você derrotou e executou o traidor ex-diretor do Grifão Relâmpago, Anela Linea.
É algo que esta corte deixou de fazer durante anos e que acalma nossos corações. Linea conhecia os segredos das academias e seus núcleos de poder. Graças a você, uma das maiores ameaças ao nosso país foi vencida. Por isso, concedo a você o título de Grande Mago do Reino Grifon. O rei disse enquanto batia no lado plano da espada Saifel no ombro esquerdo de Tista, depois no direito e, por último, no topo de sua cabeça. 2 guardas reais caminharam ao seu lado e ajudaram-na a vestir o manto de mago verde escuro. Eu também concedo a você o título de Spellbreaker com todos os privilégios e anuidades que ele traz. A guarda real à sua direita prendeu sobre as vestes do mago um alfinete de prata representando um hexagrama de asa prateada cujas linhas conectando os 6 pontos foram quebradas em vários pontos. O rei bateu palmas, rapidamente seguido pela rainha e pelos demais convidados que aplaudiram Tista de pé. Continua no próximo vídeo.